Graça e paz, bom dia, Shalom Adonai. Como foi o seu fim de semana? Como você passou o fim de semana? Você passou descansando? Você passou orando mais, buscando mais ao Senhor? Passou um momento mais com a família, em união? Como foi o seu fim de semana? Eu espero que o seu fim de semana foi abençoado. E eu quero desejar a você um início de semana extremamente abençoado, cheio da presença, da graça, do amor, da alegria, da força, do renovo, do ânimo, disposição, fé, amparo do Espírito Santo. Aleluias. Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós sabemos que no mundo nós temos aflições. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, falando para os discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele sabia que nós passaríamos, estamos passando aflições, mas Ele, o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, desejou e deseja a nós ânimo. Então, você sabe que você vai passar, está passando por momentos difíceis. Mas se você tiver a força do Senhor, a alegria do Senhor, se você tiver a disposição e o ânimo, o Senhor, querido, vai fazer você mais que vencedor. Porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque você é filha de Deus. E você é filho de Deus. E os filhos de Deus, eles são vitoriosos. Eles têm batalhas, têm momentos de tristeza, tem momentos que nós vamos querer parar, desistir, até olhar para trás. Mas isso não vai nos paralisar, porque nós temos o nosso Deus. O tema do nosso devocional de hoje é Eis a cura. Eis a cura. E eu tenho tantos testemunhos de cura da alma, de cura física, tem testemunhos de cura da minha família e cura da própria Kelly. Mas eu quero compartilhar com você uma das mensagens que eu mais amo da Bíblia. Eu não vou falar hoje das curas que eu já recebi do Senhor, mas da cura que traz aqui a história da mulher do fluxo de sangue. Uma das histórias dos evangelhos que eu mais amo, a mulher do fluxo de sangue e também a mulher samaritana. E hoje, ao orar de madrugada, o Senhor me deu este devocional. Aliás, quando eu acordei com essa mensagem e fui orar, falar com Deus. E Deus me deu esse devocional, que é Eis a cura. E o Senhor trouxe a minha memória, sobre a mulher do fluxo de sangue. E quando eu comecei a estudar essa mensagem, eu lembrei de um louvor que ele faz parte da minha vida. É um louvor que eu ouço sempre, que mexe muito, muito, muito ao meu coração. É um louvor da Marcela Thaís. Você que não conhece, eu te convido para depois ouvir. Ele chama Paciente. Paciente, da Marcela Thaís. E este louvor veio um tempo que o Senhor me curou de uma alergia que eu tinha. Eu tive uma alergia durante uma semana que fiz vários exames, depois descobri que era emocional. E aquilo mexeu muito comigo, muito comigo. Mexeu com a minha autoestima, mexeu no meu coração, mexeu com a minha vida espiritual. Mas os servos de Deus, os filhos de Deus, ele passa por aflições. Mas o Senhor faz deles vencedores. E o refrão desse hino, ele é assim, olha. Lá em cima tem um médico que cura alma, corpo e mente. A gente só precisa ser paciente. Cura a minha alma,
meu corpo e mente. Tu és o médico dos médicos e eu, teu paciente. Ouça ele depois. E aqui a história da mulher do fluxo de sangue. Eu vou ler apenas alguns versículos. Inicia assim. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa. Porque ele tinha uma filha única filha, cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E a mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava todos os seus sustentos com o médico e não pôde ser curada por ninguém. E chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes e imediatamente estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: quem me tocou? Quando todos negavam. Pedro e o que estavam com ele disseram: mestre, a multidão te aperta e te pressiona. E dizes: quem te tocou? E Jesus respondeu: alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu virtude. Imagina uma multidão, a Bíblia diz aqui, multidões, muitas pessoas. Acredito que é mais de 100 pessoas, centenas de pessoas. E uma mulher, ela tinha vários obstáculos, várias dificuldades que poderiam impedi-la de chegar até Jesus, aproximar de Jesus. Ela tinha primeiro o maior obstáculo dela, que eu acredito, na minha opinião, que é ela ter o fluxo de sangue. Naquele tempo as pessoas eram consideradas uma pessoa que tinha o fluxo de sangue impura. A mulher, quando ela estava no tempo, né, que ela tem aquele ciclo menstrual durante o mês, naquele tempo as mulheres ficavam afastadas. E só que essa mulher, ela vivia um tempo pior na vida dela, em vista, né, do comum, do nosso comum, que é durante, né, alguns dias durante o mês. Ela não, é 12 anos. 12 anos com hemorragia. 12 anos afastada das pessoas. 12 anos afastada da sociedade. 12 anos carregava esse fardo pesado. 12 anos com olhares diferentes, uns olhares de julgamento das pessoas. Era considerada impura. Era afastada da sociedade. Ela morava numa aldeia afastada das pessoas. Uma vez eu estudei sobre isso e eu li que quando a pessoa poderia passar no meio das pessoas, tinha que tocar um sininho. E as pessoas falavam: impura, impura, impura. Um sininho para as pessoas afastar para elas, para esse tipo de pessoas passarem. Então era discriminada pela sociedade. Ela carregava uma vergonha dentro do coração dela. E ela gastou tudo o que ela tinha. Todos os recursos dela. Todos. O limite dela veio. Ela chegou sabe quando você chega num tempo que você fala assim: eu não consigo mais. Você chegou no seu limite. Eu costumo dizer que o Senhor trabalha no nosso limite. É aí que Jesus chega. E naquele tempo também, em Levíticos capítulo 25, a partir do versículo 15 ao 31, fala que a penalidade, quando uma pessoa uma mulher entrava no templo, enquanto as pessoas estivessem aqui, quando uma pessoa estivesse impura, ou então com outro tipo de doença que considerava impura, lepra, por exemplo, e essa pessoa, ela recebia 40 chicotadas até a morte e apedrejamento se ela entrasse no templo. Olha, discriminação. A forma que as pessoas tratavam um tipo de doença como a mulher do fluxo de sangue.
Eu vejo aqui uma mulher que não só carregava uma doença física, mas as consequências da doença dela trouxe ela uma doença da alma. Talvez ela estava passando até por depressão. Talvez ela estava passando por uma tristeza profunda há muitos anos. Ela carregava dentro dela palavras malditas das pessoas. Quantas pessoas carregam dentro deles palavras malditas, palavras mal expressadas dos outros? Às vezes, no sofrimento que você está passando, as pessoas começam a te julgar pelo seu sofrimento, as pessoas começam a te julgar pelo seu passado. Essa mulher carregava isso há 12 anos. Eu vejo os pregadores ministrando essa mensagem, mas quando eu começo a estudar essa palavra, eu vejo profundamente, ainda mais eu coloco no lugar dela sendo mulher, o sofrimento daquela mulher. Uma mulher que, se ela venceu toda a multidão, ela não importou com a multidão, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta. Mas ela aproximou de Jesus, ela teve fé. O que fez aquela mulher tomar atitude, querido, foi fé. A fé faz a gente, tomar atitudes, a fé faz a gente ser ousada. E faz a gente ser usada através da fé. Ela sabia que Jesus curava, porque ela ouviu falar de Jesus. Ela aproximou e tão somente tocou. E a Bíblia diz que imediatamente o sangue dela cessou, parou, foi curada. Jesus disse aos discípulos: alguém me tocou. Jesus, muitas pessoas te tocaram, mas eu senti que saiu virtude, porque alguém tocou em Jesus diferente. Como você tem tocado em Jesus através da sua oração? Talvez você pense assim: há muito tempo eu oro, faço jejum, consagro. Mas precisamos vigiar e orar. E precisamos ter fé e colocar a nossa fé em ação, em prática, e tocar o coração de Jesus diferente. Exemplo de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele tocava em oração o coração de Jesus diferente. Jairo foi até Jesus, por isso que eu li o início. Jesus parou o que ele estava fazendo, ele estava indo em direção à casa de Jairo. E durante esse trajeto, uma mulher tocou ele, então ele parou para ouvir aquela mulher. Porque na hora que ele falou assim: olha, alguém me tocou, eu senti que saiu virtude. E ela provavelmente ficou olhando assim para as pessoas e se apresentou a ele e contou a história dela. Ela desabafou e contou a história dela. Senhor, há muitos anos eu tenho gastado tudo o que eu tenho. Tenho passado vergonha, humilhações, desprezo. Não tem coisa pior do que uma pessoa descriminalizar a outra pessoa. Uma pessoa, afastar de você, desprezar você, simplesmente por causa do seu passado, por causa da sua história. É isso que ela sofria. Na hora que ela foi curada, ela se apresentou ao Senhor. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe, perante todo o povo, a causa que havia tocado e como ela fora curada imediatamente. E ele disse: filha, tens de bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Ela recebeu, como diz Alexandra Abrantes, um combo. Ela recebeu um pacote completo. A cura física, a cura da alma, a salvação, a libertação. Quando ela tocou em Jesus de forma diferente. Jesus te ama. E Ele é a cura. Ele cura qualquer doença. Ele mandou eu falar neste devocional hoje. Eu sou Jesus Cristo, eu curo qualquer doença, seja da alma, seja física. Só você colocar sua fé em prática, ter fé em Jesus, orar, buscar Ele, que Ele vai te dar autoridade para ser curada, para você ser curada e curar a vida de outras pessoas. Curada para curar, curado para curar. Deus abençoe você e compartilhe este devocional.